Está uma mesa muito bonita, muito linda, né? A palavra de Deus diz que todas as vezes que nós comemos e bebemos deste cálice, lembramos do Senhor até que Ele venha. E nós somos gratos a Deus, porque Paulo, ele teve a preocupação com a igreja de Corinto, que desordenadamente eles comiam. Às vezes é como se eu fosse fazer uma ceia na minha casa e convidasse a irmã Raíssa, o seu esposo, convidasse os seus pais, e não convidasse mais os vários outros irmãos, porque eu só queria recebê-los na minha casa para aquele momento da ceia. E assim eles faziam. Mas muitas vezes eles faziam isso até no pátio do templo ali, aonde que era um lugar sagrado, dado para que eles pudessem cumprir aquela ordenança que o Senhor havia feito. Mas graças a Deus não é assim na nossa vida. Nós estamos aqui porque entendemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E nós participamos deste momento porque é um memorial dado pelo Senhor, com grande respeito e grande carinho que nós temos até mesmo com aqueles que ainda não são membros da igreja. Aquilo que nós acabamos de pregar, o que está faltando em você? Pare para pensar a respeito disso. Eu já disse isso e repito sempre. Dói no meu coração quando nós vamos participar deste momento, que nós vemos aquelas pessoas que nós tanto amamos, que convivem conosco, que ainda não tiveram esse preparo para participar deste momento. Mas nós não estamos aqui para julgar. Mas tudo aquilo que nós queremos fazer, essa ideia, te motivar, te incentivar, para que você receba da parte do Senhor aquilo que também Ele nos entregou. Ele disse que na noite que ele foi traído, Ele tomou um pão e deu graças. E havendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice do meu sangue. Toda vez que beberes o fruto da vida, lembrai de mim até que eu venha. Sabe o que? Fazer deste memorial aquilo que apraz aos olhos do Senhor, comer deste pão, que na verdade não tem nenhuma essência que traz para nós algo que seja que cura ou que traz alguma libertação. Mas sabe por quê? O que trouxe para nós a nossa libertação foi o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Foi o corpo de Jesus que foi dilacerado lá na cruz do Calvário. Mas Ele disse: fazer isso em memória de mim. E Ele fala: e todas as vezes que comeres deste pão, beberes deste cálice, lembrai da minha morte até que eu venha, até que Ele venha. E essa noite eu quero convidar os nossos irmãos diáconos dessa igreja para que venham aqui à frente. Neste momento nós vamos servir a ceia do Senhor. E para tanto eu gostaria que você, ao sentir realmente de fato essa comunhão com o Senhor, de estar presente na casa do Senhor, e gostaria, de repente, se você ainda não tem esse preparo, mas gostaria de fazer, muitas vezes aquilo que nós falamos, talvez você já tenha até no seu coração um desejo, mas não deixa que esse desejo do seu coração, ele possa passar por você e você deixar de gozar deste privilégio. Sabe por quê, queridos? O Senhor Jesus, naquela noite que ele passou e provou a morte, ali ele estava tomado de muitas dores, porque na sua própria mente ele já estava sofrendo angústias exatamente pelo fato de que até mesmo as gotas do seu rosto, do seu suor, caíram como gotas de sangue pelo chão. E muitos que estavam ali, seus próprios discípulos, puderam ver isso. O sofrimento que ele estava tendo, até antecipadamente. Sabe por quê? Porque a dor era sufocante, era muito terrível. Sabe, antes de nós distribuirmos o pão e o cálice, eu quero convidar os irmãos do Ministério do Louvor para que venham à frente. Vamos cantar uma canção, não vamos? Então pode vir, queridos, em nome de Jesus. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, queridos. Jesus, ele não abriu mão de Judas, não. Jesus não abriu mão de nenhum dos seus discípulos. Embora ele sendo aquele que pronunciou como aquele que seria o traidor,
Mas Jesus não o chamou para que ele pudesse ser traidor. Jesus o chamou para ser o seu discípulo. Até Judas meteu a mão e comeu e disse: porventura sou eu, Senhor. Porventura sou eu. A palavra de Deus diz que ele come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Essa é uma noite que nós podemos realmente relembrar aquele sacrifício de Jesus e pensar dentro de nós. Não é o pastor que nos fala que está aqui e está examinando, olha, fulano não pode participar. Não, é você e Deus. Mas eu gostaria que você fizesse isso de forma amável, de forma consciente. Se você ainda não está preparado, procure o mais rápido possível. O pastor dessa igreja que nos fala, ele teria o prazer que todos que estão aqui estivessem participando deste momento, né, diáconos, que aqui estão. Esse é um desejo muito grande no nosso coração. Não é que nós somos melhores do que ninguém, é porque um dia nós entendemos que o sacrifício de Jesus precisava fazer valer por nós. E assim, quando foi proferido este momento, nós vemos que muitos participavam de forma indigna, mas Jesus, ele está a oferecer o seu corpo e o seu sangue de forma simbólica, para que nós possamos participar deste momento. Um dia um rapaz faltava pouco tempo, mas pouquíssimo tempo para a ceia do Senhor. Na igreja que ele fazia parte, não era todo mês. E ele sentiu um desejo no coração e falou assim: pastor, eu também preciso, eu quero fazer parte dessa comunhão. Mas ainda eu não desci as águas, eu preciso fazer isso. Eu falei assim: o que você diz com isso? Assim, eis aqui a água que impede de ser batizado. Você crê de todo o meu coração. E naquela mesma noite do batismo, da ceia, ele foi batizado. Ele já conhecia a palavra. Faltava alguma coisa. E aquela coisa que faltava era simplesmente a sua decisão. Como é gratificante de poder participar deste momento, que é tão bom participar deste momento, que às vezes 30 dias dá uma impressão que está demorando, na verdade, mas ele fala na sua palavra todas as vezes. Ele não diz que é para fazer amanhã ou daqui a 30 dias. Não. Os judeus faziam isso no tempo da Páscoa. Era de ano que eles celebravam a Páscoa. Mas mesmo assim, Jesus veio para cumprir toda a tradição dos judeus. Ele não abriu mão de cumprir. Mas ele deu também a sua vida e disse: agora, daqui para frente, vocês vão fazer isso todas as vezes que lembrarem de mim, até que eu venha. Então, queridos, nós vamos cantar uma canção. Os diáconos vão passar com o pão e o cálice. E você automaticamente vai receber o pão e o cálice. Depois nós vamos dar graças ao Senhor pelo pão e pelo cálice. Primeiramente pelo pão, e depois de cear, nós vamos também beber o suco de uva que simboliza o sangue de Jesus. Certamente nós olhamos e vemos o Mauro está muito feliz que pela primeira vez ele completou mais de 18 anos. Nosso diácono, né? E nós louvamos a Deus por isso. A irmã Cristina também, né? Então só alegria em nosso coração. Nós vamos cantar esse hino. Enquanto nós cantamos, você que vai participar deste momento, nós temos o irmão Ivan, que está aqui na nossa mídia aqui, né? É nosso diácono também. Ele está com grande alegria no seu coração, né? Então nós louvamos a Deus por isso. Aquele que for participar conosco nessa noite, mesmo que você seja membro de uma outra igreja evangélica, que está aqui conosco, e creia nessas promessas. E lá na igreja onde você é membro, você está em comunhão com a sua igreja, mas também atenta pelas nossas doutrinas, que somos batistas. Não que nós somos melhores do que ninguém,
Eu sempre penso a respeito, não sou melhor que nenhuma outra denominação. Não. Nós temos um Deus. E nós tentamos que não há Deus maior, não há Deus melhor quanto o nosso Deus. Amém, queridos? Então vamos nos colocar de pé, aqueles que vão participar deste momento para receber o pão e o cálice, em nome de Jesus. Pude proteger, ela um dia fugiu com emblemas de bem. Mas contempla essa cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, pelo bem, pelo amor proclamar. Levarei eu também minha luz, é coluna a tocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus para dar-me perdão. E através da cruz, dela vem graça e luz para a minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, pelo bem, pelo amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, é coluna a tocar. A palavra de Deus diz, no versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Nós vamos servir aos nossos diáconos e também ao Ministério de Louvor que está aqui à frente. E logo em seguida nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo pão, e depois nós vamos comer todos juntos em nome de Jesus.
Antes de nós orarmos, eu queria fazer uma pergunta. Alguém deixou de receber os elementos, o pão e o cálice? Né? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo pão que simboliza o corpo de Jesus que foi pendurado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E de irmão, só que você deve ter nessa oração. Grande Deus e eterno Pai, nós te damos, meu Deus, por estarmos aqui reunidos na tua casa para louvar e agradecer somente a Ti, Pai. Amém. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com a palavra, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui fazendo a tua ordenança, Pai, que o Senhor deixou para nós. O Senhor deu o seu Filho para morrer naquela cruz, para livrar-nos dos nossos pecados, meu Deus, coisa que nós não podemos fazer, Pai. O Senhor mandou o seu Filho Jesus para fazer por nós, Pai. Obrigado, meu Deus, por isso. O Senhor continue conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Comamos todos em memória de Jesus. Vamos lá. Semelhantemente, também depois de cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciarei a morte do Senhor até que Ele venha. Então, é um momento que nós participamos para a honra e para a glória do nome do Senhor, valorizando assim o sacrifício de Jesus por nós lá na cruz do Calvário. Imagina se nós não fizéssemos esse valor, o que seria? Nós cantaríamos assim? Não! A nossa voz seria escondida, mas tudo que nós temos é escondido atrás da cruz de Cristo, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Então nós vamos dar graças agora pelo cálice que simboliza o sangue de Jesus. Eu pedi ao irmão. Oremos, nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu sacrifício ali naquela cruz, Pai, onde o qual, Senhor, não seria possível nós estarmos aqui hoje para louvar, glorificar e bendizer o teu nome. Pai, te agradecemos também, Deus, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, Pai, pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando a graça da tua presença em nossas vidas, Pai. Guarda-nos, ó Deus, essa tua palavra em nossos corações, Pai, para que possamos dar bom testemunho dela na sociedade, Pai. Deus, continue conosco nessa semana que se inicia, Pai, nos protegendo, nos dando livramento, nos dando entendimento, Pai, que não há outro Deus senão a Ti, Pai. Já de pronto te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos todos em memória de Jesus. Levamos. Graças a Deus. Queridos, você dá mais? Vamos cantar a outra estrofe. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer pelo amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa tocar. Eu aqui não
graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente no meio do teu povo reunido, não só agora, mas para todo sempre, todo o povo de Deus diz. Amém. 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 Chegamos ao final do nosso culto, querido, mas não encerrou por aqui, porque está dando só 2h30 da tarde, né? Nosso reloginho ali. Mas, os irmãos, veja bem, nós temos um lanchinho lá atrás, não queremos que você saia sem comer um lanchinho, tá bom? Quem sabe você comendo aquele lanchinho que está tão gostoso, eu não comi não, sabe? Eu sei que está gostoso, porque as mãos que fizeram são mãos bem fazendas. Então nós vamos sair para lá e vamos estar para comer aquele lanchinho gostoso lá e tomar. Tem caldo de cana, tem guaraná, tem outros refrigerantes lá também, entendeu como é que é? Vamos colocar lá na mesa, vamos beber esse caldo de cana, tomar o refrigerante que der e comer aquele lanche tão gostoso em nome de Jesus. Vamos lá, queridos?